Olá! O Brasil está mais velho. Segundo o censo 2010, existem hoje mais de 18 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E parte dessa população sofre com o desemprego e a falta de renda. Preocupado com o problema, o deputado Walter Tosta, do PSD de Minas Gerais, é autor de um projeto que incentiva a contratação de idosos por empresas. Ele está aqui com a gente para explicar sua proposta. Seja bem-vindo, deputado. Esse projeto me parece bastante interessante diante do crescimento de nossa população de idosos. Sim. Como é que é o seu projeto? O nosso objetivo é alcançar o mercado de trabalho através de incentivo fiscal. Nós criamos um projeto que vai isentar, ou melhor, amenizar a prestação dessas empresas junto à Receita Federal, uma vez que eles venham contratar um número maior de pessoas acima de 60 anos. Então, com isso, nós estaríamos incentivando essas empresas a contratarem a terceira idade, vamos colocar assim, uma melhor idade, para que ela possa retornar ao mercado de trabalho, uma vez que ela já está aposentada, já prestou serviço para a nação e que tem uma larga experiência que poderia retornar e contribuir ainda mais com essas empresas. Deputado, essa dificuldade dos nossos idosos que querem retornar ao trabalho, ela está muito vinculada à falta de qualificação da mão de obra. Como é que o senhor vê esse problema e o que é que o senhor propõe? Existe também essa dificuldade, com certeza, mas uma vez que ele já prestou o serviço, já se aposentou por tempo de serviço, ele tem uma especialidade, ele tem já uma prática, uma experiência no mercado de trabalho que poderia vir a somar. Mas, sem dúvida, nós temos um número muito grande de pessoas idosas que não tiveram, às vezes, as mesmas oportunidades, né? Pessoas que vêm, às vezes, do interior, pessoas que têm pouca escolaridade e que eu acredito que, com esse incentivo fiscal, ele poderia estar retornando ao mercado de trabalho e tendo um aprendizado ainda maior e, ao mesmo tempo, usando da sua experiência para poder ajudar essas empresas a qualificarem mais mão de obras. Principalmente o jovem que está inserindo agora no mercado de trabalho, ele entraria com uma pessoa mais experiente e, consequentemente, os dois mutuamente estariam juntos para poder aperfeiçoar essa mão de obra. Sua proposta, ela propõe que a empresa que empregar até 20% ou mais de idosos que teriam esses incentivos. De quanto seria esse desconto para a pessoa jurídica? Ele é muito relativo, porque vai depender do tamanho da empresa, vai depender do quadro de funcionários que essa empresa tenha. Ela vai ter exatamente uma porcentagem na sua declaração de imposto de renda. Agora, na medida que ela for se aperfeiçoando, na medida que ela for adquirindo mais mão de obras, né, especializada, no caso da pessoa idosa, eles estariam inseridos nesse mercado e, ao mesmo tempo, eles receberiam um incentivo fiscal cada vez maior, evidente, né? Não tem um percentual específico, porque isso viria de acordo... Depende do tamanho da empresa, de quantos trabalhadores ela tem, certo. Então, viria de acordo com essa porcentagem. Deputado Walter Tosta, os especialistas apontam que daqui a 40 anos, por exemplo, o Brasil ele vai estar com um padrão demográfico parecido com o da França de hoje. Um país mais velho realmente. E tem algumas questões que são levantadas, como, por exemplo, a Previdência. Tem essa questão do fator previdenciário, tem gente que defende que se aumente a idade dos trabalhadores para eles poderem se aposentar. Como é que o senhor vê esse problema? Olha, o primeiro ponto que nós estamos trabalhando, isso já de longa data, desde quando inserimos na política, vamos dizer assim, é a questão do fator previdenciário. Nós entendemos que o fator previdenciário, de fato, ele maltrata muito o aposentado, principalmente a pessoa mais idosa que, no longo dos anos, se aposenta e, no longo dos anos também, ele vem perdendo essa aposentadoria exatamente por esse sistema tão rigoroso que é o fator previdenciário. Então, nós estamos bastante avançados, eu acredito, apesar de todo o atraso, mas é uma das propostas que chegamos aqui no Congresso Nacional e hoje, graças a Deus, temos tido a oportunidade de estar discutindo isso muito com esse partido que nós estamos inserindo hoje, com uma bancada muito grande e que eu tenho certeza que, quem sabe, ainda esse ano nós poderíamos estar reavaliando e, quem sabe, até mesmo com a aquiescência da Presidência da República, derrubando esse fator previdenciário que tem, de fato... Simplesmente eliminando, a tendência é essa, muito então. idosos.
O idoso aposenta hoje, por exemplo, com R$1.000, ele, no longo dos anos, ele perde até 50%. E é exatamente quando ele precisa de remédios, perde a saúde para trabalhar. Exatamente. No momento que ele mais precisa desse auxílio, ele vem sofrendo esse resgate do fator previdenciário que vem tomando a cada dia um número ainda maior de aposentados e colocando ele exatamente numa situação muito delicada, porque ele perde parte da sua aposentadoria e, ao mesmo tempo, ele não consegue retornar para o mercado de trabalho. Então, ele passa a ser uma pessoa, de fato, dependente da família e de terceiros, né, por essa razão. Então, é uma das grandes lutas nossas que o Congresso tem trabalhado em função disso, para que possamos estar derrubando e presenteando os idosos, os aposentados, com a queda do fator previdenciário. De qualquer forma, essa é uma decisão que, se houver, vai ser muito justa para os nossos trabalhadores idosos, mas fica o problema da Previdência, das contas que não fecham da Previdência Social. Como é que o senhor acha que se pode encarar esse problema, que é um problema não só do Brasil, mas de vários países do mundo? Olha, eu entendo que, uma vez que haja um consenso da presidência, nós conseguiremos não só derrubar o fator previdenciário, como equilibrar as contas da Previdência. Eu entendo que há, de fato, uma necessidade de um reajuste em todo esse processo, principalmente no orçamento, para que possa estar equilibrando essas contas e, com certeza, isso não seria o grande problema do Brasil. O problema maior do Brasil, nós entendemos que são outros e não a Previdência em si. Nós poderíamos, de fato, presentear os idosos com a queda do fator previdenciário e reequilibrar as contas da Previdência Social sem que ela possa ter um déficit tão alto, sem que ela pudesse aumentar esse déficit, vamos dizer assim, né, levando outros recursos para poder suplementarem esse orçamento. Deputado Walter Tostes, uma outra questão que o censo demonstrou nesses últimos 10 anos, de 2000 para 2010, é o crescimento da população urbana e a diminuição muito rápida da nossa população rural. Ou seja, essas políticas para os idosos, naturalmente, deveriam estar mais concentradas nas cidades por causa disso, em fator de... Que políticas o senhor defende, políticas públicas para os idosos, para nossas cidades? Olha, eu entendo que, uma vez que ele... Só o fato de nós, no caso do aposentado, quebrar o fator previdenciário seria uma grande conquista. Com isso, haveria um incentivo muito grande para essas pessoas e que elas pudessem entender, inclusive, que poderiam permanecer nas suas cidades de origem, que elas pudessem estar desenvolvendo uma política mais em conjunto com a própria família, sem que houvesse necessidade de sair das suas casas, das suas cidades, para um centro maior em busca de novas conquistas. Eu vejo que o governo federal, junto com os governos estaduais e municipais, pudessem estar colocando políticas públicas localizadas para manter essas famílias. Cidades menores, cidades de médio porte. Nas suas origens, para que não houvesse necessidade. E isso que você falou realmente tem fundamento, porque o que nós percebemos é que as áreas rurais, principalmente, elas estão ficando vazias. As pessoas estão deixando as suas origens para poder buscar uma oportunidade nos centros maiores, centros urbanos, e não é realidade. O que nós percebemos é que elas saem das suas cidades, vêm para as capitais, por exemplo, e lá elas sofrem ainda maior decepção, maior desilusões. Elas não encontram o mercado de trabalho como elas esperavam encontrar. As oportunidades são menores porque os centros estão cada vez maiores. E isso está gerando um índice muito maior de violência. Infelizmente, está levando essas pessoas para o caos, para a violência. Então, precisaria realmente de uma política pública social maior para que pudéssemos concentrar essas pessoas dentro das suas cidades, dentro das cidades menores, para que elas não tivessem necessidade de se deslocarem para um número tão grande e perderem as suas origens. Essa é a realidade que tem acontecido. Até porque é muito mais difícil numa grande cidade, especialmente quando você não tem a necessária qualificação. Verdade. Deputado Walter Tostes, muito obrigada por sua presença aqui no Palavra Aberta. Parabéns pelo seu projeto. Espero que ele ganhe aí o gosto dos deputados e seja aprovado. Muito obrigada. Obrigado, prazer. E você que nos acompanha pela TV e Rádio Câmara, um grande abraço e a gente se vê em breve aqui mesmo no Palavra Aberta. Tchau.